Feixes que sequestram, luzes que piscam e instantes que fazem pessoas desaparecerem. O que está realmente acontecendo no nosso mundo? Seriam falhas ou algo além da nossa compreensão? Número 1. Abdução repentina na rua. Um evento extremamente estranho e difícil de explicar foi registrado por uma câmera de segurança durante a noite, em uma rua aparentemente tranquila. Dois amigos caminhavam lado a lado, conversando normalmente, enquanto seguiam em direção às suas casas, sem qualquer sinal de perigo ao redor. De repente, sem qualquer aviso prévio, um deles foi lançado violentamente para o alto, como se uma força invisível o tivesse puxado com enorme intensidade. A velocidade com que ele subiu era completamente fora do comum, impossível de ser causada por qualquer fator natural conhecido. O amigo que permaneceu no chão entrou em desespero imediato e fugiu correndo, claramente dominado pelo medo e pela confusão. Durante alguns minutos, a câmera continuou gravando a rua vazia, sem qualquer movimento ou sinal do que havia acontecido. Então, de forma igualmente inexplicável, o homem que havia desaparecido caiu de volta no mesmo local de onde havia sido levado. Ao se levantar, ele parecia completamente desorientado, com expressão de confusão, como se não tivesse consciência do que acabara de acontecer. Durante a investigação, ele relatou que tinha a sensação de ter sido levado por algo, mas não conseguia lembrar quem ou o que o capturou, nem o que ocorreu enquanto estava no ar. Esse detalhe fez muitos acreditarem que ele foi alvo de uma abdução realizada por algo vindo de cima, possivelmente uma força desconhecida ou até mesmo não humana. Número 2. Abdução solar na Amazônia. Muitas pessoas veem o Sol como algo bonito e essencial para a vida, mas um avistamento ocorrido na floresta amazônica, no Brasil, em 2023, no dia 17 de setembro, fez com que essa visão mudasse completamente para quem presenciou o evento. Um grupo de exploradores estava atravessando a região quando notou algo extremamente incomum no céu. Um objeto brilhante, com aparência muito semelhante ao Sol, pairando de forma anormal acima das árvores. O brilho era intenso, porém diferente da luz natural, como se fosse algo artificial tentando imitar o astro. Enquanto observavam, um morador da vila próxima foi subitamente envolvido por aquela luz e começou a ser puxado para cima, diretamente em direção ao objeto. Em questão de segundos, ele desapareceu completamente dentro da esfera luminosa, sem deixar qualquer rastro. O mais assustador é que esse não foi um caso isolado. Outros moradores relataram que diversas abduções semelhantes ocorreram ao longo do mesmo dia, mas essa foi a primeira vez que alguém conseguiu registrar visualmente o fenômeno. Para muitos, ficou evidente que aquilo não era o Sol, mas sim uma forma de disfarce usada para não levantar suspeitas. Depois desse acontecimento, o simples ato de olhar para o céu nunca mais foi o mesmo para aquela comunidade. Número 3. Desaparecimento à beira da piscina. O que começou como uma noite comum e tranquila, rapidamente se transformou em um dos eventos mais perturbadores já registrados. Um casal estava sentado ao lado de sua piscina, relaxando e conversando em um ambiente calmo, sem qualquer sinal de que algo incomum pudesse acontecer. O clima era de total normalidade, até que um som estranho vindo do céu interrompeu o momento. Ambos olharam para cima, tentando identificar a origem do barulho. Foi nesse exato instante que algo impossível aconteceu. A mulher simplesmente desapareceu diante dos olhos do marido, sem qualquer aviso, sem luz, sem movimento perceptível. O desaparecimento foi instantâneo e absoluto. O homem caiu no chão em choque, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Em desespero, começou a procurá-la por todos os lados, verificando cada canto ao redor da piscina, inclusive dentro da água, na esperança de que ela tivesse caído ou se escondido. No entanto, não havia absolutamente nenhum sinal dela. As autoridades foram acionadas, mas não conseguiram encontrar qualquer explicação lógica para o ocorrido. Após assistir às imagens, até mesmo investigadores tiveram dificuldade em negar a possibilidade de algo vindo do céu ter sido responsável. Para o marido, não restava dúvida. Aquilo que levou sua esposa sabia exatamente quem estava buscando. Número 4. Recuperação alienígena na cidade. No coração da cidade do México, um registro impressionante levantou ainda mais questionamentos sobre a presença de algo não humano entre nós.
Um homem estava filmando o céu quando capturou um objeto voador em formato de disco pairando acima de um prédio oficial. A nave permanecia completamente imóvel, como se estivesse observando ou aguardando algo específico. Poucos segundos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma figura extremamente fina, com aparência quase não humana, surgiu e foi rapidamente puxada para cima em direção ao objeto. O movimento foi incrivelmente rápido e preciso, como se tivesse sido calculado com perfeição. Em questão de instantes, a figura desapareceu dentro da nave, que logo em seguida deixou o local. A velocidade e a precisão do ocorrido tornaram praticamente impossível que se tratasse de um humano comum. Esse evento levou muitos a acreditarem que a nave estava ali para recuperar um ser que estava em missão na Terra. Outros acreditam que isso pode ser apenas uma pequena parte de algo muito maior, algo que ainda está começando a se revelar. Número 5. Desaparecimentos em restaurante. Dentro de um restaurante movimentado, diversas pessoas estavam sentadas, conversando e aproveitando o momento de forma completamente normal. O ambiente era descontraído, com clientes e funcionários ocupados em suas atividades, sem qualquer indício de que algo incomum estava prestes a acontecer. Então, em um único instante, tudo mudou. Vários clientes, juntamente com um dos garçons, desapareceram simultaneamente, bem diante dos olhos de todos que estavam presentes. Não houve qualquer tipo de aviso, som ou efeito visual. Eles simplesmente estavam ali em um momento e, no seguinte, deixaram de existir naquele espaço. O silêncio tomou conta do local imediatamente, enquanto os que permaneceram tentavam compreender o que haviam acabado de presenciar. O desaparecimento foi tão limpo e instantâneo que não deixou qualquer evidência física ou explicação plausível. Para muitos, isso reforçou a ideia de que aquelas pessoas talvez nem fossem humanas, mas sim visitantes que estavam entre nós e decidiram partir assim que terminaram sua observação. A forma como desapareceram sugere uma tecnologia ou habilidade completamente além da nossa compreensão atual. Número 6. Pulso luminoso na nuvem. Durante uma noite completamente nublada, moradores de uma pequena região começaram a notar algo extremamente incomum no céu. Em meio às nuvens densas, surgiu uma luz estranha que não se comportava como relâmpagos ou qualquer fenômeno climático conhecido. Esse brilho pulsava de forma lenta, constante e extremamente controlada, como se estivesse seguindo um padrão inteligente e deliberado. Não havia trovões, não havia chuva intensa, apenas aquela luz misteriosa que parecia viva dentro da nuvem. As pessoas que presenciaram o fenômeno ficaram assustadas, observando atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Muitos começaram a especular que poderia se tratar de um objeto escondido acima das nuvens, possivelmente uma nave, utilizando aquela camada como forma de camuflagem. A forma como a luz pulsava dava a impressão de que algo estava analisando ou escaneando a área abaixo. O vídeo que registrou o momento dura cerca de 1 minuto e termina sem mostrar qualquer desfecho. O que aconteceu depois permanece completamente desconhecido. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno e a cidade continua sem respostas, apenas com um registro de algo que claramente não parecia natural. Número 7. Instalação oculta na colina. Durante uma viagem turística pelo deserto do Arizona, um grupo de visitantes vivenciou uma situação que jamais esperava encontrar. Enquanto admiravam a paisagem e as formações rochosas ao redor, algo chamou a atenção de todos no céu. Um objeto voador com formato triangular apareceu pairando silenciosamente acima de uma colina próxima. Ele não fazia qualquer tipo de ruído e permanecia completamente estável, como se estivesse fixo no ar. O que tornou a cena ainda mais intrigante foi o momento em que um feixe de luz intenso e extremamente focado começou a ser projetado diretamente sobre o topo da colina. A luz parecia ter um propósito claro, como se estivesse analisando ou examinando algo específico naquele ponto. Não havia qualquer movimento ao redor, apenas aquele feixe contínuo iluminando a área. De repente, sem qualquer transição, o objeto disparou para cima em altíssima velocidade e desapareceu completamente no céu. Após o ocorrido, muitos passaram a acreditar que aquele local poderia esconder uma instalação alienígena subterrânea, possivelmente utilizada para manter pessoas capturadas ou realizar operações secretas.
Os turistas deixaram o local com uma sensação inquietante, carregando a certeza de que haviam presenciado algo que não deveriam ter visto. Número 8. Enxame de luzes no céu. Em diversas regiões dos Estados Unidos, moradores relataram um fenômeno que causou medo coletivo. Durante a noite, centenas de luzes começaram a aparecer acima das nuvens, piscando de forma organizada e sincronizada. Não se tratava de relâmpagos, pois não havia tempestade, e o padrão das luzes era muito preciso para ser algo natural. Elas se moviam como se estivessem coordenadas, formando desenhos e trajetórias que pareciam planejadas. A quantidade de luzes era impressionante, muito maior do que qualquer explicação convencional poderia justificar. Pessoas que saíram de suas casas para observar o fenômeno relataram uma sensação imediata de desconforto e medo, como se estivessem testemunhando algo que não deveria acontecer. A formação das luzes dava a impressão de uma operação em grande escala, como se várias unidades estivessem trabalhando juntas no céu. Muitos começaram a acreditar que aquilo poderia ser o início de uma invasão ou demonstração de força. O mais assustador foi perceber a facilidade com que esse fenômeno ocorreu, de forma visível e sem qualquer tentativa de se esconder. Para alguns, aquilo não foi apenas um evento isolado, mas um aviso silencioso de que algo muito maior pode estar se aproximando. Número 9. Feixe vermelho no Texas. Um objeto estranho foi visto pairando silenciosamente sobre um prédio no Texas. De repente, um feixe vermelho intenso atingiu o solo, seguido por um estrondo profundo que fez tudo tremer. Parecia uma tentativa de abdução, com o feixe focado em um ponto específico. O mais assustador é a liberdade com que essas naves operam, como se não tivessem medo de serem vistas. Elas escolhem seus alvos e agem sem qualquer interferência. Número 10. Portal na rodovia. Uma câmera de segurança em uma rodovia registrou algo inacreditável. Os carros seguiam normalmente até alcançarem um ponto específico, onde simplesmente desapareciam, sem frear, sem colisão, sem deixar rastros. Era como se estivessem entrando em um portal invisível no meio da estrada. O vídeo se espalhou rapidamente, deixando todos assustados. Se esse portal realmente existe, qualquer veículo pode sumir sem deixar vestígios. Número 11. Abdução durante transmissão ao vivo. Em março de 2015, durante uma transmissão ao vivo, um streamer ouviu vozes fora do quarto. Ele saiu por um momento e, ao retornar, ficou olhando fixamente para a porta, como se algo estivesse ali. Ao recuar lentamente, uma força invisível o puxou para fora do enquadramento. Quando a polícia analisou o vídeo, encontrou apenas um detalhe: 2 olhos negros no canto da imagem, semelhantes aos descritos em relatos alienígenas. Seria um alienígena ou algo sobrenatural? A decisão fica por sua conta. Número 12. Visitante do vulcão. Um aventureiro registrou um momento impressionante ao filmar um enorme vulcão. Ao aproximar o zoom, um objeto em forma de disco apareceu acima da cratera. Sem aviso, ele disparou um feixe direto para o interior do vulcão. No instante em que o feixe atingiu, o fogo desapareceu. Esse registro sugere algo ainda mais assustador. Seres desconhecidos podem estar interferindo diretamente nos desastres naturais do planeta. Número 13. Queda impossível. Na cidade de Salavat, na Rússia, uma cena inacreditável foi registrada. Um homem caiu do 3º andar de um prédio. O esperado seria um ferimento grave, mas ele simplesmente se levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. A queda parecia ter sido suavizada por algo invisível. Alguns disseram que ele estava embriagado, mas o vídeo mostra algo muito mais estranho. Parecia que ele não estava sozinho naquele momento. Número 14. Clarão misterioso na rua. Uma câmera de carro registrava uma rua tranquila nos Estados Unidos quando o céu brilhou repentinamente. Uma luz se abriu como um portal. Logo depois, seguranças relataram ver a mesma luz seguida por uma fumaça estranha que se espalhou pelas casas. Não era relâmpago. Quando as autoridades verificaram o local, todas as pessoas da área haviam desaparecido. Isso mostra que essas entidades podem agir em larga escala. Número 15. Desaparecimento em transmissão política. Durante uma transmissão ao vivo em um auditório, um político chamado Chiarelli falava ao público quando simplesmente desapareceu no palco. Um momento ele estava lá, no outro não.
Não havia cortes nem edições. Muitos acreditam que ele estava prestes a revelar algo importante e foi removido antes que pudesse continuar. Isso levanta uma questão ainda mais preocupante. Será que há colaboração entre autoridades e essas forças desconhecidas? Número 16. Portal no Rancho. Uma gravação feita em 1983 ainda intriga quem assiste. O caso aconteceu em um rancho durante uma entrevista ao vivo na televisão. Enquanto o fazendeiro falava, um portal luminoso pareceu se abrir no céu atrás dele. Um feixe branco intenso desceu e levantou um animal do chão, puxando-o contra a gravidade. Em poucos segundos, o animal desapareceu completamente. O cinegrafista tentou verificar, mas já não havia nada ali. Alguns dizem que foi encenação, mas a tecnologia da época torna essa hipótese difícil de sustentar. Isso levanta uma dúvida inquietante. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Número 17. Desaparecimento no hospital. Dentro de um hospital, tudo parecia normal nas câmeras de segurança. De repente, sem qualquer aviso, algumas pessoas desapareceram do local. Não houve luz, som ou movimento. Elas simplesmente estavam ali em um momento e no seguinte já não estavam mais. As equipes de segurança analisaram as imagens repetidamente, mas nada mudou. Muitos começaram a suspeitar que isso poderia fazer parte de um projeto secreto do governo, possivelmente envolvendo experimentos com profissionais da área médica. O mais assustador é a facilidade com que foram levados. Número 18. Ciclista desaparecido. 2 ciclistas percorriam uma trilha de montanha quando algo assustador aconteceu. Um deles desapareceu repentinamente, deixando apenas a bicicleta caída no chão. O companheiro procurou desesperadamente, chamando pelo nome, mas não encontrou nenhum sinal. As imagens da câmera acoplada mostraram claramente o momento em que ele sumiu, sem qualquer aviso. Seja algo sobrenatural ou uma força desconhecida, o ciclista nunca mais foi visto. Número 19. Abdução de policial. Em 2014, um policial realizou uma abordagem de rotina após uma infração de trânsito. Tudo parecia normal, até que no momento em que o motorista se moveu, uma luz intensa atingiu o policial. Antes que ele pudesse reagir, desapareceu completamente. O motorista, em choque, fugiu e chamou a emergência. Ao analisar as imagens da câmera, a polícia não teve escolha senão aceitar. Algo não humano esteve envolvido naquele momento. Número 20. Flash na porta de casa. Uma câmera de campainha em Houston registrou algo que deixou milhões impressionados. Um homem saiu de casa e, ao chegar na entrada, um clarão tomou conta da imagem. Quando a luz desapareceu, ele não estava mais lá. Posteriormente, o dono da casa explicou que a gravação havia travado, criando a ilusão do desaparecimento. Mesmo assim, o vídeo continua causando desconforto em quem assiste. Número 21. Ilusão no aeroporto. Com tantos relatos de desaparecimentos, um vídeo em aeroporto gerou pânico. Durante uma entrevista, uma garota ao fundo pareceu desaparecer. O vídeo se espalhou rapidamente, mas uma análise mais detalhada mostrou que ela apenas foi encoberta por uma pessoa passando com um carrinho. Um simples jogo de ângulos transformou um momento comum em algo aparentemente sobrenatural. Número 22. Desaparecimento no ônibus escolar. Um motorista de ônibus escolar foi acusado quando várias crianças desapareceram durante uma rota normal. No entanto, ao analisar as imagens internas, algo ainda mais estranho foi revelado. As crianças estavam sentadas e, no instante seguinte, simplesmente não estavam mais lá. Ninguém se levantou, ninguém saiu. O desaparecimento foi instantâneo. O vídeo se espalhou rapidamente, pois não parecia algo que qualquer ser humano pudesse fazer. Número 23. Desaparecimentos no aeroporto. Casos ainda mais assustadores surgiram em um aeroporto. Um grupo de pessoas desapareceu ao mesmo tempo na área de espera. Pouco depois, uma garota e um segurança também desapareceram enquanto estavam na fila de bagagem. As autoridades não apresentaram nenhuma explicação. Isso levanta dúvida: seria algo extraterrestre ou uma operação secreta? O mais assustador é pensar que pode acontecer novamente, em qualquer lugar. Número 24. Espírito na entrada de casa. Uma câmera registrou um momento perturbador em uma rua tranquila. Um adolescente pedalava normalmente quando, ao passar por trás de um carro, começou a desaparecer. Primeiro, sua forma ficou distorcida. Em segundos, ele sumiu completamente.
Muitos acreditam que se tratava de uma entidade atravessando para o nosso mundo. A ideia de alguém desaparecer assim, em plena rua, torna tudo ainda mais assustador. Número 25. UFO invisível na fazenda. Fazendas sempre foram locais associados a eventos estranhos. Desta vez, um agricultor encontrou seu campo destruído com marcas circulares perfeitas, como se algo tivesse pousado ali. As câmeras mostraram o solo sendo pressionado, mas nenhum objeto era visível. Isso levanta a possibilidade de uma nave invisível operando sem ser detectada, deixando marcas mesmo sem ser vista. Número 26. Fragmentos caindo do céu. Uma câmera residencial registrou algo completamente inesperado em uma cidade tranquila. Fragmentos brilhantes e em chamas começaram a cair do céu, espalhando-se por várias ruas ao mesmo tempo. Um dos pedaços atingiu um carro estacionado, deixando uma marca visível, enquanto outros caíram pelo chão. Não havia nada no céu antes ou depois do ocorrido. Parecia uma tentativa falha de atingir algo específico. Felizmente, ninguém foi atingido, mas o evento deixou todos assustados. Número 27. Ser do portal. Uma câmera nos fundos de uma casa capturou algo estranho. Um homem com capuz entrou no quintal e se sentou como se estivesse esperando por algo. De repente, um clarão surgiu, parecendo um portal se abrindo. Em menos de um segundo, ele desapareceu dentro da luz, sem deixar qualquer vestígio. Os moradores ficaram aterrorizados, acreditando que aquilo poderia ser alguém com habilidades sobrenaturais ou até um ser extraterrestre. Número 28. Pássaros que sumiram no ar. Um homem caminhava pela praia quando viu um grupo de pássaros voando em perfeita formação. Tudo parecia normal, até que, em um piscar de olhos, todos desapareceram ao mesmo tempo. Era como se o ar tivesse engolido o grupo inteiro. Ele ficou sem entender se havia presenciado uma falha na realidade ou um portal invisível se abrindo no céu. Número 29. Congelamento do tempo. Alguns jovens caminhavam pela rua quando perceberam algo estranho. Várias pessoas estavam completamente imóveis, como estátuas. Ninguém piscava ou se movia. Por alguns segundos, parecia que o tempo havia parado. De repente, todos voltaram a se mover como se nada tivesse acontecido. Isso levanta a possibilidade de uma falha no tempo ou até um breve loop temporal. Número 30. Cervo que desapareceu. Uma câmera de carro registrou um cervo correndo para fora da estrada em direção à floresta. Antes de alcançar a vegetação, o animal simplesmente desapareceu no ar. O desaparecimento repentino sugere teletransporte ou abdução. Isso indica que não apenas humanos, mas também animais podem estar sendo levados para experimentos desconhecidos. Esses registros podem parecer impossíveis, mas continuam surgindo em diferentes partes do mundo, cada vez mais frequentes e cada vez mais difíceis de explicar. Seja tecnologia avançada, fenômenos desconhecidos ou algo além da nossa compreensão, uma coisa é certa: algo está acontecendo. Agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te assustou? Você acredita que são alienígenas, falhas na realidade ou algo ainda mais misterioso? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu leio todos.